Muito bem, crianças. Da última vez, na nossa última aula de matemática, a professora explicou um pouquinho sobre o sistema de numeração decimal, que é unidade, dezena e centena. A gente vai voltar a ver esse conteúdo porque ficaram muitas dúvidas e agora a professora vai explicar novamente por esse vídeo aqui, tá bom? Então vamos lá. O que a gente tem aqui é o sistema de numeração decimal. Como que funciona? Como que ele funciona? Muito bem. Ele recebe este nome porque trabalhamos com um grupo de 10. Então, a professora explicou para alguns alunos assim. Quando eu falo em decimal, eu estou falando de 10. Então, é como se eu pegasse 10 lápis de cores diferentes e fizesse um montinho, tá? Todos de 10 em 10. Vários montinhos com 10 lápis, tá? Então, cada 10 unidades de uma ordem forma uma unidade de uma ordem seguinte. O que são as ordens? É a unidade, a dezena e a centena, na ordem das unidades. Nós temos também a ordem das unidades de milhar, que a gente vai ver isso mais para frente. Por enquanto, a gente vai ficar na unidade, dezena e centena. Então, vamos lá, ó. Aqui no desenho mostra muito bem. Um cubo é uma unidade. Se eu tivesse 2 cubos aqui, seriam 2 unidades, tá? Então, a unidade, ele equivale a 1, ó, unidade, 1, tá? A dezena, elas são 10 cubinhos juntos. Aí, eu não falo mais 10 unidades, eu falo uma dezena. Lembra dos lapisinhos que a professora falou? Então, quando eu tenho um lápis, eu tenho uma unidade. Se eu tenho 2 lápis, eu tenho 2 unidades. 3 lápis, 3 unidades, até o 9, tá? Até o 9 eu falo unidade. Então, se eu tenho 9 lápis, eu tenho 9 unidades. Agora, se eu tenho 10 lápis, eu tenho uma dezena, tá? Se eu tiver 20 lápis, eu tenho 2 dezenas. 30 lápis, 3 dezenas. Por quê? Porque é aquilo que a professora falou para você. Um montinho de lápis com 10, outro montinho de lápis com 10 e outro montinho de lápis com 10. Então, são 3 montinhos, 3 dezenas. E se eu tiver, a dezena vai até o 90. Então, se eu tiver 9 montinhos de lápis de 10, eu vou ter 9 dezenas, tá? 90 lápis. Se eu tiver 100, aí é uma centena, tá? Aí não é mais dezena, é uma centena. A centena é um grupinho de 100. Então, é como se eu tivesse 100 lápis, tá? Aí eu tenho uma centena. Vamos mostrar agora o seguinte para vocês entenderem melhor. Olha lá. 10 unidades, então eu tenho uma dezena. Olha lá o menininho, ele tem 10 bolas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse conjunto de bolas é uma dezena, porque são 10 bolas. Tudo bem? E a centena, professora? A centena é o conjunto de 10 dezenas. Então, vamos lá, ó. Aqui tem 10 cubinhos, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, cada um desses tem 10. Então, vamos contar de 10 em 10? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Quando eu tenho 100 grupinhos de 10, que nem eu tenho aqui, eu tenho uma centena, tá? Então, o 100 se torna uma centena. E se eu tivesse só 9? Se esse aqui desaparecesse e ficasse só com 9? Aí eu teria 9 dezenas, tá? Para ser centena, tem que ser 10, tá? 10 de 10. Então, vamos para o próximo para vocês entenderem melhor.
E o milhar, a unidade de milhar? É quando eu tenho 10 centenas. Então, ó, aqui são 100 cubinhos. Aí eu chego no 1000. A professora não vai explicar muito a unidade de milhar, porque vocês não precisam se preocupar com ela agora. A gente vai aprender ela mais pra frente, tá? Então, depois da centena vem a unidade de milhar. E o que eu faço com isso, professora? Muito bem. Cada númerozinho tem a sua casinha, tá? Quando a gente vai montar uma continha, montar um número, a gente tem que colocar um embaixo do outro. A professora vive falando isso, não é? Então, tem que colocar o númerozinho embaixo do númerozinho. Por quê? Porque cada número tem que ir na sua casinha. A unidade tem que ir na unidade, a dezena tem que ir na dezena e a centena tem que ir na centena, tá? A gente sempre começa pelo último, que é a unidade, que ele é o mais baixinho, né? Então, vamos lá, ó. Aqui tem o número 159, tá? Então, o 100 é a centena, o 50 é a dezena e o 9 é a unidade. Se a gente for decompor esse número, vai ficar como? Quando a gente decompõe é quando a gente separa os números, tá? Então, eu coloco o 100, que é a centena, mais 50, que é a dezena, e mais o 9, que é a unidade. Que número eu formo? 159, tá? Então, é assim que se faz a decomposição do número, né? Eu coloco cada número no seu lugar. Quando a gente fala, se vocês prestarem atenção, a gente já fala se ele é centena, dezena, unidade, ó. 100 é uma centena. 50, olha aí, dezena. E o 9, a unidade, tá? Vamos lá para o último para vocês entenderem melhor. Então, o que é unidade? Unidade são os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o número 9. Então, do número 1 ao número 9, eu tenho a casa das unidades. Então, vamos lá, se eu falar o número 47, o 7 é uma unidade, tá? E nas dezenas, professora? Nas dezenas são os números 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Até o 90 eu tenho as dezenas, tá? Ah, então, ó, o 47. O 40 é uma dezena e o 7 é uma unidade, tá bom? Se eu tiver 40 bolas, quantas dezenas eu tenho? 4, tá? Uma dezena, duas dezenas, 3 dezenas, 4 dezenas. Lembra que na dezena eu não falo 40, eu conto de 10 em 10. Então, é 1, 2, 3, 4. 40 seria 4 dezenas, né? E a centena? Quais são os números das centenas? O 100, o 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e o 900. Esses são os números das centenas, tá? Então, se eu tivesse o número 324, o 300 seria centena, o 20 seria dezena e o 4 seria a unidade, tá? Isso é o sistema de numeração decimal, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho melhor pelo vídeo que a professora fez. E se tiver dúvida aí para decompor os números, é só falar para a professora. Lembrando que para decompor os números, como que a gente faz? A gente separa os números, né? Vai separando e vai falando o que é centena, o que é dezena e o que é unidade. Tá bom, gente? Um beijão!